Salve, salve, vestibulando! Tudo bem? Tudo certo? E aí, vamos para a resolução de mais uma questãozinha da prova de linguagens do Enem? Então vem comigo. Bom, como é de praxe, né? Aquele texto introdutório e dessa vez o texto é imenso. O Enem deu uma pesada aqui. Acompanha comigo o tamanho do texto. A gente tem um parágrafo introdutório, depois mais outros 2 parágrafos, tudo isso para cobrar da gente o quê? A gente sempre começa uma questão como essa, com um texto volumoso, pelo comando, pelo enunciado. Quem sabe a gente já tem um repertório, já tem um gabarito ali para poder marcar a alternativa adequada sem precisar de uma leitura às vezes tão atenta, tão preciosa, né, de mínimos detalhes. Uma batida de olho a gente já identifica mais ou menos o que a prova está esperando. Aqui é um desses casos. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de. Vamos destacar algumas coisas que são relevantes aqui para que a gente oriente o conteúdo e já deixe ele mais ou menos pronto para a leitura do texto. Artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada. Uma fala rebuscada trabalha com requintes, né, com uma linguagem extremamente elaborada, complexa, difícil. A gente já tem um ponto aqui de divergência. Fala. A fala geralmente trabalha com uma flexibilidade um pouco maior, até pelo contexto em que ela é inserida. Então, geralmente, isso não é óbvio que uma regra, mas nós costumamos a falar de uma maneira um pouco mais simples, a não ser em ambientes que exijam a norma padrão e uma certa formalidade. Logo na sequência, ele vai trazer a situação comunicativa. É a compra de um pão. Aqui dá para a gente ter uma boa ideia do que a questão vai cobrar da gente. Então me acompanha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre adequação linguística. Dentro do conceito de adequação linguística, precisamos levar em consideração que nós temos ambientes adequados para cada linguagem pertinente. Dentro de um ambiente que a gente considera muito monitorado. O que é um ambiente monitorado? É um lugar em que as pessoas estarão observando o tipo de linguagem que a gente está utilizando. Vamos pensar, por exemplo, em uma entrevista de emprego, em um discurso num determinado evento, em uma leitura de um texto para acadêmicos, por exemplo, situações que exigem uma certa formalidade. A gente considera isso um ambiente muito monitorado. Afinal, estamos sendo avaliados pela linguagem que a gente usa. Nesse tipo de ambiente, a gente vai dar uma certa preferência para uma norma padrão, talvez até para uma linguagem rebuscada, que é o comando que a questão está dando para a gente. Do outro lado, temos um ambiente pouco monitorado, menos monitorado, churrascos entre amigos, reuniões familiares, bate-papo sobre futebol numa mesa de bar, por exemplo, com pessoas conhecidas. O ambiente trabalha com uma certa informalidade. Nesse tipo de ambiente, a nossa linguagem é muito mais flexível, quebrando algumas regras que a norma padrão determina e adaptando ali ao nosso contexto, ao nosso ambiente. O que é muito importante? Não existe uma língua certa e uma língua errada. Existe uma língua que estará adequada ou inadequada a cada contexto comunicativo dela. Se eu chego a uma mesa de bar com os meus amigos, conversando sobre a rodada do Brasileirão, e eu uso um vocabulário extremamente rebuscado, muito complexo, eu estou inadequado ao momento de comunicação. O contrário também serve. Se eu chego para uma entrevista de emprego em um lugar que me exige certa formalidade e eu trabalho ali com quebras de concordância, com gírias, uma linguagem muito informal, eu também estarei inadequado. Então a regra aqui é adequação. O que o contexto determinar, o que o ambiente determinar, a gente adapta. Sabendo disso, a gente já tem um bom ponto aqui para escolher as alternativas e saber qual é aquela adequada. Mas vamos ler o texto e vamos tirar a prova a partir da leitura. Vem comigo, ó. O complexo de falar difícil. O que importa realmente é o que o detentor do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda,
mediante as imposições dos Códigos Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$ 5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plena 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5 de pão francês? Agora entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não, mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Aqui a gente tem exatamente o conceito que nós abordamos sobre adequação linguística. O texto exemplifica para nós a teoria da adequação. Ambientes mais formais, mais monitorados, uma norma padrão, uma linguagem mais formal. Ambiente menos monitorado, uma linguagem mais flexível. Só que o texto traz também outros aspectos, que é o parecer inteligente. Tem-se ali no imaginário popular que usar uma linguagem rebuscada, falar difícil, tentar parecer muito erudito, vai criar uma imagem de inteligência para o público. Só que, na verdade, fazer o básico, bem feito, uma linguagem simples, objetiva, que chega ali ao grande público de uma maneira bem precisa e bem pontual, é bastante difícil de fazer. E é aí que tem a inteligência linguística que o texto aborda. Bom, ciente de tudo isso, então, vamos para a questão? No artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia, destaca, ressalta a importância do quê? Ter um notável saber jurídico? Não, porque o saber jurídico ele vai colocar lá no finalzinho que quando a gente tem um documento da área, quando a gente tem algum tipo de texto que é produzido para aquele ambiente, aí eu preciso adequar a linguagem, que a gente chama inclusive de jargão, que é uma linguagem precisa, bem pontual para aquele contexto, para aquele ambiente, tá? Ela é exclusiva daquele meio. Então não é isso aqui que o texto está destacando como um todo. Foi apenas um exemplo lá no finalzinho. Valorização da inteligência do falante. O uso de uma fala rebuscada evidencia a importância da valorização da inteligência do falante. Coloca tudo de uma frase só, numa sentença só, num conceito só. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor mostra a importância de valorizar a inteligência do falante? Não. Ele mostra no texto que tem-se a ideia de que alguém que fala rebuscado é mais inteligente, mas o próprio texto contesta esse tipo de coisa. Que é o mesmo do item C, Falar difícil para demonstrar inteligência. Também não, ele joga ao contrário. Ele evidencia a importância da coesão e da coerência em documentos jurídicos? Também não. Ele fala que é importante ser coeso, ser coerente ao falar o simples e aí sim usar uma linguagem inteligente. E não exclusivamente em documentos jurídicos, que é o exemplo que ele coloca no fim para falar de uma adequação a um determinado ambiente. Ficou para nós então, olha só o conceito, adequação da linguagem à situação de comunicação. Exatamente aquilo que a gente havia comentado. O conceito de adequação linguística se dá ao ambiente de comunicação. Portanto, aqui, daria para a gente fazer pela leitura do texto e daria para a gente fazer pelo nosso conhecimento de variantes linguísticas e adequação ao ambiente de comunicação. Alternativa E, tudo tranquilo, tudo certo. Valeu, até mais!